Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma aula da nossa mentoria Como Estudar de Forma Eficiente aqui do Cultive. Pessoal, conhecendo a fundo o seu adversário. Bom, hoje a gente vai falar nessa aula, um pouquinho sobre quem é o nosso adversário. Como eu disse na aula anterior, onde ele vive, o que come, que horas dorme, certo? E eu digo para você, o seu adversário é alguém que você conhece como ninguém. É alguém que você convive, é alguém que você está diariamente. Esse adversário nada mais, nada menos é você. Esse é o seu maior adversário. E eu digo mais, vou ainda além. O maior adversário que você precisa enfrentar é a sua mente. Na maioria das vezes, a nossa mente ela nos condena a ser limitado nos limites que nós conhecemos. Quando éramos criança e se uma formiga nos picasse, aquilo era o mundo desabando para nós. Hoje não. Por quê? Sabemos o nosso limite de dor. Hoje o nosso limite de dor como adultos é muito mais do que uma picadinha de formiga. É muito mais do que uma unha se quebrando, como era quando a gente era criança, Quando éramos criança, então, a gente tinha um limite de dor. Hoje a gente tem outro. E por que isso ocorre? Porque fomos, ultrapassando os nossos limites. Mas a mente, ela é uma coisa proposital que nos deixa amedrontados de ultrapassar os limites. Todo mundo tem medo do novo. O novo assusta. A inovação, a mudança assusta. Por quê? A inovação, a mudança, o novo te tira da zona de conforto. E a mente, a nossa mente, a mente que não é treinada, ela quer ficar na zona de conforto. A mente que é treinada, ela quer expandir, ela quer desenvolver, ela quer sair da zona de conforto. Lá na zona de conforto, como o próprio nome já diz, é o conforto que predomina. Lá você não consegue nada, é onde a sua mente quer que você esteja. E o seu maior adversário é ela. Você conhece muito bem. Você sabe como que ela quer. Você sabe que depois do almoço, ela quer que você durma. Você sabe que chegando um finalzinho de sexta, vai ter mensagem no seu celular te chamando para sair. Mesmo com todo o cronograma para você colocar em dia. Você sabe que a sua mente te limita a mais alguns minutos de estudo. E é ela o seu adversário. E quando você está naquele ritmo de estudo que você tanto quer, a sua mente vem e te fala coisas negativas, como você não vai passar. A reprovação está aí. Imagina que você vai passar com tantos inscritos, as vagas são limitadas. A sua mente é o seu maior adversário. Principalmente quem tem TDAH, quem tem ansiedade. Eu não sou diagnosticada com TDAH, talvez eu tenha em grau baixo, certo? Porém, eu sou uma ansiosa. A mente do ansioso, então, a mente do ansioso é uma mente que tem que ser dominada. O ansioso, a pessoa ansiosa, precisa dominar a sua mente para não ficar com ansiedade constante. A ansiedade, sim, ela é uma característica do ser humano. Acho que todos nós temos um pouquinho de ansiedade, algumas pessoas têm aquela ansiedade mais exacerbada, certo? Mas todos nós temos um pouco de ansiedade. Seja naquele momento que a gente vai se apresentar na frente de muitas pessoas, seja naquele momento que a gente vai começar a prova, Seja naquele momento que a gente vai fazer alguma coisa e todo mundo tá ali olhando, tá ali te observando e você tá um pouco nervoso. Seja naquele momento que a professora pergunta a resposta para você e todos os seus amigos, viram a cabeça para ver qual resposta você vai falar. A ansiedade, ela é uma característica. E muitas pessoas têm. Porém, a mente de quem é ansioso de verdade, a mente de quem é realmente a pessoa que vive com aquela ansiedade, a pessoa que tem crises de ansiedade diariamente, é uma mente que tem que ser dominada. Como que a gente domina? A gente precisa buscar profissionais qualificados. Se você tem crises de ansiedade todos os dias, você precisa buscar profissionais qualificados, ok?
É claro que a gente acreditando, né, numa criação divina, num poder divino, a gente consegue sim desenvolver, a gente consegue sim buscar e realizar as nossas metas. Mas na questão do indivíduo que possui o transtorno, o TDAH, na questão do indivíduo que possui ansiedade, precisa ser procurado um psicólogo, precisa ser procurado um profissional que entenda, um profissional que vá te ajudar nessa parte. Não adianta você comprar a melhor mentoria do mundo, o melhor curso do mundo, sendo que a sua mente não está treinada. A sua mente precisa ser dominada, ela não pode te dominar. As crises de ansiedade, pessoal, nada mais é do que a mente te dominando. A mente, ela coloca tantos pensamentos simultâneos e ao mesmo tempo na mente do ansioso, que ele fica em estado de choque, começa a crise de ansiedade daí. Sabe, eu já acho que eu falei isso aqui. Mas naquele momento em que você entra no dia da sua prova, na sala que você vai realizar a prova, e você precisa aguardar o sino tocar para você começar a sua prova, né? Na maioria das vezes é assim, pelo menos a prova do exame de ordem. Aquele momento foi um momento muito difícil para mim. Vários pensamentos vieram naquele momento e eu precisei dominar a minha mente. Autocontrole e dominar a mente. Porque, gente, ela é o nosso maior adversário. Não existe outro adversário que te domine mais do que sua mente. Ai, professor, mas minha mãe fica falando na minha cabeça, minha tia fica falando... Gente, elas não estão dentro de você. Sai do ambiente, fecha a porta do quarto, fala, tia, por favor, eu não quero ouvir. Claro, a gente tem sempre familiares que não acreditam em nós, não colocam fé na nossa aprovação. E é você, é a sua mente que decide se vai importar com isso ou não. Porque se fulano falou isso, se fulano falou A, se fulano falou B, é você que vai decidir se vai importar aquilo para dentro de si ou não. E como que você decide isso? Treinando a sua mente, certo? Treinando a sua mente, tá? Ela é a sua maior adversária. É você treinar. A mente de um vencedor é totalmente diferente da mente de uma pessoa que não quer chegar a lugar nenhum. A mente de um vencedor é uma mente forte, é uma mente que sabe superar os seus limites, é uma mente que sabe onde quer chegar. E você precisa dominar a sua mente. Como que a gente faz isso? Disciplina, zero procrastinação, saber um dos nossos objetivos de forma clara, saber as nossas metas, saber onde a gente quer chegar e cuidando da nossa saúde mental e espiritual também, né? Para quem tem aí alguma religião, para quem acredita em algo, é importante também cuidar da sua saúde espiritual, mas também é importante cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Não adianta você tapar os olhos para uma ansiedade, para um TDAH e deixar que ele tome conta de você e fique desesperado. Não adianta você tapar os olhos para um problema, esse problema só vai crescer. Busque a solução, busque enfrentá-lo de frente, que você vai conseguir atingir os seus objetivos, tá? Então, pessoal, quem é o nosso adversário? É o nosso amigo que tá ali falando, eita, a prova vai ser difícil. Escutei rumores por aí que a prova... Gente, sempre tem uma pessoa que fala que a prova vai ser difícil. Parece que essa pessoa tá em todos os grupos de estudo, porque eu nunca vi chegar tanta mensagem de gente que fala que o meu amigo professor falou que a prova vai ser muito difícil, essa prova vai ser muito difícil, essa prova vai ter uma peça inédita, essa prova vai ter uma redação muito difícil, essa prova vai ter um assunto de redação impossível, né? Tem sempre alguém que fala isso. Ele é o seu concorrente? Não. Ele é o seu adversário? Não. Ele pode até ser o seu concorrente, mas ele não é o seu principal adversário. O seu principal adversário, sem dúvidas, é a sua mente. Se a sua mente for inabalável, se a sua mente for mente de vencedor, for mente indestrutível, que nada te destrói, porque você está com a mente blindada. Tudo que vir, tudo que as pessoas virem falar, você não vai passar. Tem muitos inscritos, você está louco, você não vai passar. Não ouça, não se importe com aquilo, certo? Tenha sempre o controle da sua mente, principalmente quem é ansioso. Tenha sempre o controle da sua mente, tá? Quando a sua mente estiver colocando muitos pensamentos, né, de todos os lados,
na mesma hora, que é assim que acontece as crises de ansiedade, pelo menos comigo, né? Que a gente tem que saber dominar, ok? Acalme os seus pensamentos. Eles te obedecem. Acalme os seus pensamentos. Treine a sua mente, certo? Pessoal, essa foi uma aula para a gente refletir como que tá a nossa mente, como que tá a nossa saúde mental. Porque é muito fácil você começar a estudar, você se isolar em um quarto, é muito fácil você zerar sua vida social, sua vida familiar. É muito fácil. Só que na maioria das vezes, a nossa mente e o nosso psicológico é abalado. E isso tem que ser falado, isso tem que ser cuidado. Porque de nada vale você ser aprovado no exame da ordem, de nada vale você ser aprovado naquele vestibular tão concorrido, de nada vale você ser aprovado naquele concurso dos sonhos e a sua mente, sua saúde mental está acabada. É muito importante que a gente cuide dela. Cuide do seu principal adversário, conheça-o. É muito importante o conhecimento também, tá? Você se conhecer os gatilhos que te trazem uma crise de ansiedade. Às vezes são pequenos detalhes que vêm lá na infância e que isso você vai descobrir junto com uma profissional de saúde, que é a psicóloga, que é uma analista comportamental. Cuide do seu adversário, conheça muito bem o seu adversário. Você percebe que aqui o adversário não é nem a banca, é nós mesmos, certo? Porque se eu ficar achando que a banca é difícil, minha mente está falando que a banca é difícil e eu acredito, né? O meu consciente está falando que a banca é difícil, que a prova é difícil e o meu inconsciente aceita aquilo. Como que vai ser na hora da prova? Eu vou chegar, por mais que a questão esteja dada, esteja fácil, que a gente tem questões assim, né? Pelo menos na OAB tem questões que estão realmente fáceis. Agora, tem outras que não, né? Tem questões que estão ali realmente, né? Que o aluno estuda, então ele bate o olho e fala, não, essa aqui eu sei. Por mais que você saiba, você vai achar tão difícil que você já repetiu aquilo pra si, sua mente já falou e você acatou, você vai errar. Treine a sua mente. Cuide da sua saúde mental, certo? Eu tenho certeza que você vai ser um vencedor e só vai vir bênçãos. A gente vai encerrar essa aula e eu espero você na próxima aula.